Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Continuamos aqui de plantão com a Covid-19 e hoje o assunto também é muito importante porque nós vamos comentar um pouquinho sobre o uso de máscaras, quem deve e quem não deve usar as máscaras. Porque todos nós sabemos que 99,9% da população tem que usar máscara. Ainda mais no momento atual, que nós estamos atravessando a flexibilização dos horários, a flexibilização do comércio. As lojas vão começar a abrir, shopping center, as clínicas. Então nós temos que tomar muito cuidado agora para que a curva não volte a estaca zero, para que as pessoas não todas se contaminem novamente, a gente vai para o pronto-socorro, encher as UTIs, é isso que a gente não quer no momento atual. Então todos nós temos realmente que ter a noção que a máscara é uma barreira fundamental, tanto para nós como para os outros. Então a nossa ideia é que você usando a máscara, você não contamine as pessoas e as pessoas não te contaminem. Então isso já é um fato já aceito internacionalmente, não é agora a gente que vai fazer de conta que não existe. Então, use máscara, mesmo as caseiras. Agora, tem um grupo especial de pessoas, que eu vou falar agora, que não devem usar a máscara. Por quê? Porque podem fazer muito mal à saúde e levar até a morte. Por exemplo, crianças abaixo de 2 anos de idade é contraindicado usar máscara. Por quê? As crianças com menos de 2 anos de idade não tem um controle motor neurológico suficiente, nem em termos de consciência, do que aquela máscara está fazendo no corpo dela. Então ela vai mexer na máscara, ela vai pôr a mão na boca, ela vai, enfim, se contaminar mais do que ajudar. E além disso, tem um perigo que é o sufocamento. O sufocamento é assim, a máscara pode bloquear a entrada de ar nas vias aéreas e a criança parar de respirar mesmo. Então pode causar um afogamento. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou um comunicado falando para os pais para evitarem das crianças usarem máscara. Aí vem a pergunta, bom doutor, mas eu tenho que levar meu filho para vacinar, eu tenho que levar minha filha para um posto de saúde, tenho visita no pediatra, tenho que ir ao supermercado, não tem com quem deixar. Como eu faço? Normalmente, os carrinhos de criança têm aquela proteção de plástico contra a chuva, contra o vento, contra o frio. Então, cubra a criança com aquele protetor de plástico e, além do mais, coloque um pano de algodão por cima para evitar que o vírus possa contaminar o nenê. Então, essa dica é importante. A gente faz uma barreira, mas não deixa a criança desconfortável, querendo mexer toda hora naquela máscara e evitar consequências desagradáveis, entendeu? Um outro grupo de pessoas que também faz parte especial para não usar máscara são aqueles pacientes que têm um certo grau de demência. Nós temos hoje 5 tipos de demência. O Alzheimer é o top da lista. Então, todo tipo de demência, doença isquêmica, problemas neurológicos, principalmente estou falando em termos de demência, aquelas demência senil, paciente idoso que não sabe o que está fazendo, não tem controle de si, não deve usar máscara, porque não vai adiantar, não vai saber para que serve, vai pôr a mão, vai pôr comida, vai sujar, então também não é um grupo adequado para colocar a máscara. Também tem aqueles pacientes que são portadores da síndrome do pânico ou quadros ansiosos generalizados que não conseguem ficar com a máscara porque pode gerar uma crise de ansiedade, mesmo gerar uma crise do pânico, levando a uma piora do quadro psiquiátrico, alterando assim a qualidade de vida da pessoa. E também ainda existe aquele tipo de paciente, aquela situação em que o paciente teve um acidente vascular cerebral, teve uma doença neurológica grave, que está acamado, mas não tem controle de si. E depende da alimentação, depende de cuidados básicos,
como banho, troca de roupa, hidratação. Então, esse tipo de pacientes também deve evitar usar máscara, porque pode se sufocar, pode não respirar direito e passar muito mal. Então, esse grupo de pessoas, nós temos que ter um cuidado especial na hora de sair, na hora de pensar em ir a um supermercado acompanhado, que são os cuidados básicos de todo dia, né? A gente acaba vendo que as pessoas não querem tomar medicamento nessa época do ano, nessa época da pandemia, evitam de fazer o tratamento psiquiátrico e depois, na hora de usar uma máscara, não podem usar porque passam muito mal. Então, a sugestão de hoje é assim: continue o seu tratamento. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho pequeno em casa, precisa sair. Cuidado, não tente colocar máscara porque é bonitinho, ele vai fazer igual a todo mundo. Por quê? Porque vai fazer mal. Vai acabar trazendo mais malefício do que benefício. E, infelizmente, na literatura médica, a gente já tem observado alguns casos de afogamento e até morte. Então, evita. Agora a gente não está na hora de testar, de ver e de ficar bonito. Agora a gente está na hora de evitar de ir para o hospital de uma causa que não tem necessidade, que a gente pode evitar. Então, vai sair na rua, protege o carrinho com plástico, protege o carrinho com um pano e pode sair sem problema e não demore muito também. Evite lugares fechados com a criança, já que a gente está falando de criança, evite lugares fechados com criança. E você que está em casa, que está cuidando de um paciente que teve um AVC ou teve uma demência, na hora de você colocar numa cadeira de roda para sair, para tomar um sol, procure horários alternativos, principalmente aqueles horários em que não tem muita gente na rua. Aí, para você evitar de colocar máscara nesse tipo de paciente. Eles vão sair sem máscara, mas num horário alternativo que não tem muita gente na rua. Isso você pode fazer em volta do seu quarteirão. E não vai, por exemplo, levar o seu familiar ou quem você cuida num shopping que está abrindo agora, em feiras e que está abrindo muita gente, aglomeração, não vai fazer isso. Então, procure evitar. Pode sair, mas em horários alternativos. E vocês todos entenderam que é fundamental o uso da máscara, mas tem um grupo especial de pessoas que não devem usar. Então, semana que vem tem mais um especial para nós conversarmos. E o nosso podcast é semanal. E eu espero vocês semanalmente aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, muita saúde, muita qualidade de vida a todos vocês. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.